Boa noite, pessoal. A gente começa pedindo desculpas. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas vai dar certo. Vai dar certo, porque a gente tem um conteúdo muito bacana para vocês. A gente trouxe um conteúdo muito importante, que é o autoconhecimento na liderança. E a gente quer partilhar isso com vocês essa noite. Não é isso, Silmara? O autoconhecimento é fundamental na vida de um líder. Porque liderar é influenciar a vida das pessoas, né? De alguma maneira, né? Levar ela a tomar decisões, a se desenvolver. Porém, o líder, se ele não liderar a si mesmo, se ele não tiver o domínio daquilo que é ele, se ele não se conhecer, saber as forças que ele tem para potencializar, usar a seu favor para influenciar, se ele não tiver domínio daquilo que é fraquezas para dominar, ele não exerce aquilo que é o chamado dele, que é conduzir um povo a fazer escolhas assertivas. A pessoa que não se conhece, ela não sabe como trilhar o caminho, que caminho trilhar. Quando eu me conheço, eu sei aonde eu estou, aonde eu quero chegar e como trilhar esse caminho. Que escolhas eu devo fazer nesse caminho, quais as decisões que vão alcançar o resultado que eu tenho como meta. E a partir do momento que eu começo a trilhar esse caminho de autoconhecimento, que eu olho para mim, que eu tenho coragem de identificar aquilo que eu posso ser melhor, aquilo que eu tenho que fazer diferente, eu encontro o equilíbrio emocional, eu não sou dominado pelas emoções nem pelos sentimentos, eu tenho uma autoridade sobre mim, um domínio. Eu sou protagonista do meu crescimento, do meu amadurecimento. Eu alcanço a transcendência, eu tenho uma abertura a transcender, a autotranscendência. Porque aí eu acesso, eu encontro forças interiores para me superar. Quebro preconceitos, paradigmas, conceitos. Eu me abro para incluir o outro, né? Eu tenho mais autoridade para acessar o outro. À medida que eu transcendo, eu mudo a minha realidade de vida e influencio todos que estão ao meu redor. A pessoa que transcende, que tem um autoconhecimento, ela sai de si. Ela vai além. Ela olha ao redor, ela olha para tudo que está à volta e colabora para que tudo, né, tenha um final feliz, tenha um caminho de desenvolvimento. E para que isso aconteça, né, nós temos algumas sugestões, um caminho, né? Como fazer? Tá, ok, o autoconhecimento é importante, é necessário, mas como fazer isso? E aí nós temos os passos, né, Camila? É verdade. A gente separou os 4 principais passos para o autoconhecimento. Então vamos lá, gente, são 4 passos. O primeiro é você reconhecer-se necessitado de se conhecer. Então, é o primeiro passo, eu reconheço que eu preciso me conhecer. O segundo passo é você buscar ajuda nesse processo. Né? A ajuda principal que eu falo, que eu vivi, que foi muito importante para mim, é o processo de coaching. Mas existem inúmeros, existem ferramentas, existem workshops, existem formações. Então, é a busca por uma ajuda no autoconhecimento. É o segundo passo. O terceiro passo é você aceitar-se. Então, você, através das ferramentas, você tem um feedback seu. Então, você sabe quais são as suas fortalezas, as suas fraquezas. E a partir daí, você aceitar tudo isso e ver como você vai lidar a partir daí com tudo isso. Que aí entra o quarto passo, o mais importante, o que acaba com o autoconhecimento, finaliza mesmo, que é a autossuperação, ou a transcendência, né? Então, como que eu dei uma resumida nesses 4 passos em relação à minha vida? Eu posso dizer que esse último ano eu fiz justamente isso. Eu tinha várias opções muito boas na minha vida, mas eu ainda me sentia perdida, eu não sabia ainda qual delas eu ia escolher, eu não sabia qual era o melhor papel meu em cada uma delas. Aí eu busquei ajuda, eu passei por um processo de coaching.
Então, para mim, foi transformador. Eu saí de um ponto onde eu tinha dúvidas, onde eu tinha medo, onde eu não estava no lugar que era para eu estar. E aí busquei ajuda através do coach. Mas eu não parei por aí, como eu não vou parar, nunca. Eu busquei as minhas formações, então eu já fiz a minha formação em coach, hoje eu sou coach internacional. Busquei os workshops, as ferramentas importantes, né? No meu caso eu fiz o MBTI, né, que é uma ferramenta internacional também. E com isso que eu consegui, eu aceitei, eu descobri quais eram as minhas fraquezas e as minhas fortalezas. E eu me aceitei, eu disse, não, eu me componho por isso, tenho essas fortalezas e essas fraquezas. E a partir daqui, como é que eu vou conduzir a minha vida para alcançar as minhas metas, os meus sonhos, me reinventar a cada dia e transcender e me autossuperar. Então foi onde eu busquei focar no que eu sou forte e melhorar aquilo que ainda eu sou fraca. E isso vai ser constante, é como na vida de todas as pessoas. Nós temos um pouco de tudo dentro da gente, mas a gente tem o que é mais forte e é isso que tem que sobressair. E hoje eu me considero uma pessoa que eu me autossuperei, mas eu ainda vou me autossuperar sempre. Eu acredito que isso é sempre, né? Mas hoje eu me encontro numa posição onde eu, há um ano atrás, pensei em estar. Então, são esses 4 passos. E aí a Cíntia trouxe pra gente, né, Cíntia? A parte mais ferramental. A Camila trouxe uma coisa que é importantíssima. Acho que o autoconhecimento ele não para nunca, né? Eu acho que a gente nunca para de se conhecer. A gente nunca vai chegar, acho que só depois da morte. Porque enquanto a gente viver nesse mundo, a gente vai ter a oportunidade de nos conhecer as nossas debilidades, porque isso vai se dando à medida em que as situações se colocam na nossa vida. Né? Então, quando eu tinha 20 anos, as situações que eram novas hoje não são mais, mas foi necessário me conhecer naquela ocasião para lidar com elas. Hoje eu estou numa outra fase de vida, né? Onde também preciso me conhecer para lidar com as dificuldades do dia a dia, porque tem um livro chamado O Segredo de uma Mente Milionária, e que o autor ele traz exatamente isso. Quando você chega num estágio de culpar os outros pelas situações que você vive, dificilmente você vai sair do lugar. Né? Essa coisa da autopiedade, que é própria de quem não se conhece ou não admite as suas debilidades. Então é muito importante que a gente busque isso constantemente, né? Diante de situações que você não consegue lidar, opa, tem um lado de mim aqui que eu preciso entender melhor. E algumas das ferramentas, eu acho que a primeira ferramenta simples, que a gente vai disponibilizar para vocês no final, é o chamado Roda da Vida. Então você vai olhar para as diversas áreas da sua vida, e a nossa vida ela é plena, né? Então eu tenho o meu lado profissional, eu tenho o meu lado esposa, o lado mãe, eu tenho a questão da necessidade de lazer, das minhas necessidades de lazer, a espiritualidade. Então olhar para todas as áreas da vida e se dar uma nota de 0 a 10. Como é que você está hoje nesse lugar? E qual que era a nota que você desejaria estar? Então, quando você olha a nota que você tem, avaliar o que te fez chegar até ali. Então, por exemplo, se eu não estou satisfeita com o meu profissional, peraí, mas o que eu tenho feito que me levou para esse lugar de não estar feliz profissionalmente? E o que eu preciso fazer para ser feliz? Não dá para ser feliz só de final de semana, né? Tem gente que espera dar 6 horas da sexta-feira para ser feliz. Gente, pelo amor de Deus, vai entender o lugar que é seu no mundo, que é seu na empresa, né? É lógico que nem tudo por exemplo, eu adoro fotografia, mas eu não teria habilidade para trabalhar com fotografia. Mas de repente é o seu caso, você está infeliz atrás de uma mesa de escritório e você vai se encontrar a partir dos seus valores na fotografia, por que não? Mas é preciso parar para se avaliar, né? Então a Roda da Vida ela traz uma amplitude nesse sentido, de olhar para cima onde eu estou, o que me deixa feliz, o que me deixa infeliz e o que eu faço para ser feliz. Isso parte do autoconhecimento, né? Então muitas vezes eu já estive numa situação dessa, de trabalhar numa empresa no passado que começou a chocar com os meus valores. Eu preferia ter uma enxaqueca do que ir trabalhar. E não é isso que a gente precisa ter na vida, ao contrário, é se encontrar com os seus
seus valores, porque afinal de contas, olhando aí pelo âmbito do trabalho, você passa mais tempo trabalhando que com a sua própria família, né? Então, se você não for feliz no seu trabalho, então boa parte da sua vida vai ser infeliz. Então, a Roda da Vida traz esse olhar. Uma outra ferramenta que a gente também disponibiliza para você é o feedback. Porque não adianta só eu olhar a partir da minha ótica. É importante que eu consulte as pessoas que convivem comigo para ouvir a ótica delas, né? Então, um tempo atrás, até por essa coisa do mundo corporativo, eu acho que eu cheguei a perder até a feminilidade. Aí uma amiga, que era próxima, falou assim, nossa, gente, quando você chega pisando duro, parece que é um homem chegando. Peraí, eu estava perdendo a minha feminilidade por conta do meu trabalho. E aí foi importante esse feedback, porque apesar de ser, né, de trabalhar muito tempo no mundo corporativo, eu não posso perder quem eu sou. E o feedback ele é parte disso. Então, essa ferramenta em especial, você vai procurar saber o que as pessoas olham em você e veem de positivo. E o que as pessoas olham você e veem que você precisa melhorar. E é muito importante, eu estou dando uma dica nesse feedback 360, que você também escolha pessoas que você olha e fala assim, puxa, essa pessoa eu tenho um pouquinho de dificuldade de relacionamento com ela, porque eu acho que ela vai ser mais verdadeira do que seu amigo mais próximo. Né? Então é importante você colher esse feedback também. E por último, que é paralelo ao MBTI, que a Camila citou, que ela fez, eu também fiz MBTI, tem uma outra ferramenta que inclusive o James Hunter, autor do livro Monge Executivo, aliás, segunda e terça agora tem workshops, vocês estão todos convidados em Alphaville, lá no Bourbon. A gente vai falar bastante sobre isso, uma série de ferramentas aí para implementar mesmo a liderança servidora. Acho que é uma oportunidade incrível, entra aí no site e se informa. O autor desse livro, o Monge Executivo, que foi super vendido, ele cita no segundo livro dele a ferramenta DISC. Né? O DISC ele é usado globalmente para analisar os perfis comportamentais. Então, o comportamento é uma resposta da personalidade, não é a personalidade em si, mas é uma resposta a partir da personalidade, a partir do seu temperamento que você dá para as situações. Então, no DISC ele avalia, são 4 perfis comportamentais. Então, o D significa D de dominante, ou seja, é aquela pessoa que é voltada para a tarefa, é o executor, o cara que sai fazendo, mas também é um cara que precisa cuidar das suas debilidades, porque ele pode atropelar as pessoas, porque ele é muito focado na realização, na meta, nos resultados. O I, né, do DISC é de influente, ou seja, é a pessoa voltada para as pessoas, é aquele que chega no escritório cumprimentando todo mundo, é o cara que consegue trazer para si, ele tem uma facilidade maior na liderança porque ele é das pessoas, então ele consegue perceber o outro mais facilmente, mas tem que cuidar um pouquinho com essa coisa da dispersão. Às vezes ele olha tanto para as pessoas que esquece que precisa entregar a tarefa. Tem o S de estável, então aquela pessoa que gosta mais do ambiente tranquilo, harmonioso, ele não enfrenta muito as diferenças, então assim, é legal porque ele é um cara que na hora que a discussão começa a esquentar, ele é o cara que chega e fala, poxa gente, calma aí, vamos avaliar os pontos, mas ao mesmo tempo tem que cuidar da fuga do conflito, né? O conflito também ajuda a gente a crescer. Então, todos os temperamentos, todos os perfis comportamentais, eles têm debilidades e facilidades. O importante é conhecer quais são. E, por último, o cauteloso, que é o cara dos dados. Então, assim, para tomar uma decisão, ele demora mais um pouco, ele vai avaliar todos os fatos. Eu falei aqui das principais características de cada um, mas nós temos todos, né? Alguns, eu, por exemplo, eu tenho o D mais dominante, essa coisa da tarefa, da execução, mas eu tenho o I também bastante desenvolvido. Então, a ferramenta ela é bem completa porque ela consegue te trazer o seu 360 e te avaliar mesmo, aquilo que você tem de potência, que você precisa investir para alcançar grandes resultados, e também aquilo que você precisa cuidar e prestar mais atenção. Isso tudo faz parte do autoconhecimento. Se eu sei minhas debilidades, eu vou buscar enfrentá-las, né? E se eu sei as minhas potências, eu vou buscar investir cada vez mais nelas para conseguir um resultado cada vez superior. E para um líder isso é fundamental. O líder que não se conhece, ele vai atropelar a equipe dele, as pessoas que fazem parte, né? Pode tender a ser um líder autossuficiente, centralizador, né? E na verdade, a essência da liderança é atingir os resultados através das pessoas. Então,
A gente vai deixar para vocês um conteúdo super interessante que nós três aqui elaboramos juntas para que você comece esse processo de autoconhecimento. Com relação ao DISC, eu sugiro que você procure um profissional autorizado, óbvio, pela ferramenta, para que você possa responder as questões lá nas ferramentas, né, nas plataformas autorizadas, e um coach para te dar essa devolutiva mais profunda, e inclusive traçando planos de ação que você pode exercitar aí ao longo do trilhar da sua vida. É isso, acho que da parte de ferramenta tem bastante coisa, mas eu preferi trazer esses 3 para que você escolha aí aquela que hoje que vai ser mais adequada para o seu momento. É importante a gente saber que nós somos um mistério que nos supera, né? Por mais que a gente trilhe o autoconhecimento, sempre tem novidades a ser descoberta, né, em nós. E que bom, né? Porque senão a vida não teria a menor graça. Seria. É verdade. Né? Se a gente sabe, eu penso sempre assim, a pessoa que acha que sabe tudo, ela já tá morta. Né? Se a pessoa não acredita que pode conhecer fora coisas novas, de dentro de ser coisas novas, pode encomendar o caixão porque já morreu. Né? A proposta da vida, eu acredito muito nisso, né? O Viktor Frankl traz bastante isso, que é dar sentido, você ter sentido de estar aqui. Se você não encontra sentido nisso, buscando se superar, então não faz sentido mais viver. Né? A busca é constante. Bom, o que eu queria falar para vocês é assim, a gente queria que vocês colocassem aí o e-mail de vocês para quem quer receber esse conteúdo. Então a gente pretende enviar esse conteúdo, disponibilizar esse conteúdo para cada um, para quem quiser, mas a gente precisa do e-mail de vocês. Pode ser nos comentários, que a gente vai inclusive tentar responder cada um, talvez não aqui ao vivo, a gente até quer abrir agora para as perguntas. Alguém já, se tiver alguém aí, Marcos, agradecer o Marcos que está aqui ajudando a gente hoje na live. Obrigada, Marcos. Então, o pessoal que quiser fazendo perguntas, a gente vai abrir uns 3 minutinhos aí para responder a essas perguntas. Mas o que não conseguirmos responder hoje, a gente vai responder durante o tempo, conforme a gente vai respondendo uma a uma. Não é isso? E aí, como está aí? Passa o... Deixa eu dar uma olhada, gente. Tem 20 pessoas, mas por enquanto ninguém mandou a sua pergunta. Não, Estamos pessoal. esperando aqui. Alguma dúvida sobre autoconhecimento? E a Renovar faz esse processo do DISC, uma dica. É verdade. Quem quiser ter acesso à ferramenta completa, pode entrar em contato com a gente presta esse serviço também. É verdade. Uma dica importante no feedback, que é uma das ferramentas aí, quando a pessoa que você não tem muita afinidade, ou até tem uma certa resistência, for responder o questionário e você identificar ali que tem algo que você não concorda, né? Você vai sempre voltar para você. Quer dizer, o que em mim faz com que essa pessoa tenha essa percepção de mim? Então sempre volta para você. O autoconhecimento é isso. É sempre a gente se responsabilizar. O que em mim, que atitude, que fala, o que faz com que ela tenha esse olhar, essa visão, né? Eu não percebo e não quero, né, transparecer esse comportamento, ou enfim, aquilo que você receber de feedback. É interessante isso. Sim. Sempre volta para si. Né? E lembrar que o autoconhecimento ele é uma ferramenta, lógico, para a gente ser melhor, mas também para alcançar melhores resultados, né? Ninguém gosta de uma pessoa que é explosiva, por exemplo. Então, por exemplo, o meu perfil diz que eu sou uma auto-D, então a chance de eu me irritar com as situações é muito grande. Conhecendo isso, eu já me preparo. Então, numa reunião que eu sei que eu vou encontrar pessoas que pensam muito diferente de mim, que têm uma atitude que eu discordo, então eu já me preparo emocionalmente, porque eu sei da minha tendência, para não perder. Né? Então, se eu me descontrolo, se eu perco, eu posso conseguir tudo na vida, mesmo em oposições ao que eu penso, se eu me coloco da forma mais adequada. Né? Eu vi, Marcos, aqui, ó. A Cacá Marques. Oi, Cacá. Ela tá perguntando se tem alguma dica de livro sobre autoconhecimento.
Temos, olha, vários hoje, né, todos, o livro da Tríade do Tempo, ele traz, ele inicia falando a importância da pessoa se conhecer, ter domínio da própria identidade, até para organizar o tempo, para saber, para alcançar os seus objetivos. Daniel Goleman, quando ele fala do foco, ele fala a importância de eu me conhecer, para saber onde eu quero chegar, como eu vou trilhar esse caminho para atingir o foco. Ele fala de autoconhecimento. Então, esse é um tem o da deles. Tríade do Tempo, que é do Christian Barbosa, que é para você encontrar o equilíbrio entre família, trabalho e vida. O próprio Monge Executivo, Sim, ele traz eu no ia falar final um exercício sobre autoconhecimento, que é o livro do James Hunter, deve estar aí. Tem um outro livro chamado A Passagem do Meio. É Sim. interessantíssimo esse livro. Verdade. Ele fala exatamente, a passagem do meio é aquele momento da midlife crisis, né? A crise da meia-idade, que na verdade não precisa ser meia-idade de vida, mas idade de... Um marco, né? Isso, e de maturidade, Sai né? um pouquinho, gente, para mostrar aqui para vocês. Maturidade não tem a ver com idade, mas tem a ver com o seu olhar de mundo, o seu olhar de si mesmo. E a passagem do meio ele traz bastante isso, porque às vezes você pode passar a vida ou perder a vida, né, sem se conhecer. E a passagem do meio traz bastante isso. Tem esse, é um livro também, o Eu Sendo Quem Eu Quero Ser. Mas depois a gente responde pelo e-mail, tá? Tem um ótimo, que é Por que eu tenho medo de dizer que eu sou. É do John Powell. Ele é sensacional, um livro fininho assim, agora me ocorreu, ele é super fininho. Isso. E ele vai dizendo como às vezes a gente tem medo de dizer quem a gente é por receio da resposta do outro. Mas quando eu tenho certeza daquilo que eu sou o que sou em qualquer lugar. E isso é libertador, né? Então, um ponto também do autoconhecimento é essa libertação de ser quem eu sou, onde eu estiver. E esse livro do John Powell traz esse contexto. O Descubra os Seus Pontos Fortes é uma ferramenta muito interessante de autoconhecimento, porque quando você adquire o livro, ele tem aqui um código, né? Você tem um código próprio, que você vai, a partir do momento que você lê até o 3º capítulo, se prepara para acessar ali o link com o seu código, aí vem um questionário e vai gerar uma resposta. E aí você vai saber exatamente quais são os seus pontos fortes e como lidar com ele. Aqui no livro aí tem o ponto, vem a definição daquela fortaleza, né, daquele dom, e como lidar com ele, como potencializar a seu favor. É bem bacana esse livro. Muito bom. Mais alguma pergunta? Bom, e não podemos deixar de mostrar o principal deles, que é o Monge e o Executivo. Workshop também. Gente, temos uma várias oportunidade. ferramentas. Peraí, tem uma outra pergunta. A Mila. Mila, um beijo, querida. Ajuda muito a gente nessa parte Da comunicação. da comunicação. A Mila tá perguntando, o processo de autoconhecimento é difícil? Eu consigo fazer sozinha? Olha, eu acho que para aprofundar você precisa de um auxílio de um profissional, de um coach. Mas você pode começar. Acho que o primeiro passo é a coragem, né? Porque são muitos monstros dentro da gente. Então, a primeira coisa é ter a coragem de ouvir, inclusive coisas que são difíceis de ouvir. Mas para ter a consciência que a gente não é 100% bom. A gente tem um monte de coisa que precisa melhorar. Mas eu aconselho, né, que você tenha o apoio de uma pessoa, principalmente no início, para dar esse primeiro passo. À medida do tempo, você já vai conseguindo trilhar um caminho sozinho, mas no começo é bem importante que você tenha um apoio. E até ajudar, porque às vezes a pessoa tem uma visão muito negativa dela mesma, né, muito distorcida. E aí você precisa de alguém para te ajudar a enxergar aquilo que é força, aquilo que é bom e focar nas forças, porque aí alavanca aquilo que é uma fragilidade. Então é importante, senão a gente só fica no negativo. Sim. E aí você fica tentando, você pega o negativo e fica trabalhando nele para se tornar uma força, sendo que você já tem as habilidades próprias suas. Então essas habilidades é que vão te ajudar a alavancar aquilo que é uma debilidade, né? Então é importante ter alguém acompanhando.
Tá, a gente pensou em não estender muito, porque a live a gente acredita que 20 minutinhos é bacana, é que tá gostoso o papo aqui, né? Mas só uma colocação, a Tayla, um abraço, obrigada pela contribuição. Ela fala que ela contribui dizendo que o Enneagrama é excelente para o autoconhecimento. Sim. Então ela traz, muito bacana, obrigada mesmo. E a última pergunta é que a Mila pergunta o seguinte, ela fala que ela tem dificuldade em dizer não. O autoconhecimento pode ajudá-la? Bom que ela já sabe Já reconheceu, dessa né? debilidade. Isso Já já é uma conhece. parte do autoconhecimento. Sim, a partir do momento que você percebe que você perde ao dizer não, essa busca constante pelo autoconhecimento, como a Silmara acabou de dizer, vai trazer quais são as suas fortalezas para equilibrar essa possível debilidade. Porque dizer não é aquilo do pêndulo, né? O Aristóteles fala que o caminho do meio é o caminho da perfeição, porque tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de dizer não, aí ela simplesmente se fecha e fala assim, bom, agora chega, vou falar não para tudo, vai pro outro lado do pêndulo. Então esse movimento também é perigoso. Tem que ter o meio termo, Precisa né? ter o equilíbrio. Peraí, o que é que eu preciso dizer não? Quais nãos que eu não estou dando que estão me roubando de mim? Então isso é um processo também de autoconhecimento. É isso? Bom, então a gente agradece. É importante dizer que nós teremos várias ferramentas. Legal, Nós iremos verdade. disponibilizar para que durante o processo você vá se autoanalisando. Você pode ter muito mais do que você teve aqui essa noite com a gente nesse workshop, que serão nos dias 23 e 24 de outubro, no Hotel Bourbon Business, em Alphaville. Qualquer outra dúvida, nós temos o site, foi colocado o site aí nos comentários. Aguardamos o e-mail de vocês para enviar o conteúdo. E mais alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. É Para a isso. pessoa chegar até vocês através do e-mail, tem mais alguma A forma? página da Renovare tem Sim. tem o link de mensagem, tem o contato, tem o ligue pra gente. Então, seja qual for o meio, a gente está super Chegar até disponível. nós. Pela nossa página. Estamos à disposição. Queremos te ajudar obrigada. a se desenvolver. isso Obrigada aí. aí Tchau, gente. Tchau, Até a tchau. próxima. Até a próxima. Tchau. Obrigada.